Muito bem, no estudo da lição número 2, falando sobre a questão de profecias, nós encontramos a questão que Isaac perguntou para Abraão: meu pai, onde está o cordeiro? Essa pergunta ecoou por todos os séculos. Israel, em todos os sacrifícios, respondeu essa pergunta de maneira subjetiva, mas foi no momento em que Jesus nasceu e se tornou, assim, uma pessoa que cuidou do seu ministério. Ali Jesus respondia à pergunta de Isaac. Para termos uma ideia sobre como a Bíblia associa a questão do sacrifício de amor com, assim, a questão do cordeiro, é muito interessante. Jesus Cristo se tornou o Cordeiro de Deus e ele respondeu à pergunta de Isaac. Por isso o cordeiro se tornou tão importante nos sacrifícios em que as pessoas ofereciam cordeiros para o perdão dos pecados. O cordeiro se tornou o substituto. Existe uma igreja na Itália chamada Igreja do Cordeiro. Na frente da igreja tem um cordeiro de gesso que está ali, assim colocado, e as pessoas admiram aquele cordeiro bem na entrada. A história conta que durante a construção daquela igreja, quando estavam lá em cima fazendo os arremates finais, um pedreiro tropeçou no caixão de massa e caiu de uma grande altura. Todo mundo ouviu o grito do pedreiro que caiu e as pessoas correram para socorrer o amigo que caíra de tão grande altura. Mas quando chegaram lá embaixo, o homem estava de pé sem nenhum arranhão. Aos pés dele tinha uma ovelha morta. A história conta que quando o homem caiu, aquela ovelha estava comendo as graminhas na frente daquela igreja. E aquele homem caiu exatamente sobre aquela ovelha, aquele cordeiro, e o cordeiro amorteceu a queda do homem, morreu com o impacto, mas o homem ficou salvo. Por isso, aquele pedreiro pediu para colocar na frente da igreja um cordeiro de gesso, para simbolizar que aquele cordeiro morrera em seu lugar fisicamente. Jesus Cristo morreu em nosso lugar de forma espiritual. Por isso, nós temos aqui três grandes textos bíblicos. Nós temos Gênesis 22, Êxodo 12 e Apocalipse 5. E a pergunta é: como a história do cordeiro mencionada na história de Isaac se relaciona tanto com o povo de Israel saindo do Egito, quanto com a questão de Isaac e também com o cordeiro mencionado em Apocalipse 5. Gênesis capítulo 22, 7 e 8. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, dizendo: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? E disse Abraão: meu filho, Deus proverá. Êxodo capítulo 12, de 3 a 13. Deus disse para Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tomai cada um cordeiro para cada família. O cordeiro ou o cabrito deve ser sem defeito, macho de 1 ano, e guardareis até o 14º dia, quando então todo Israel sacrificará o cordeiro à tarde. E tomarão o seu sangue e colocá-lo-ão nas ombreiras da porta, nos 3 lados, nas 2 laterais e em cima, para que quando eu passar, não mate o primogênito daquela casa. Depois pegareis esse cordeiro e o assareis, e comereis em família. Se a família for pequena, ajunte-se a família do lado para comer juntos. Se sobrar alguma coisa, queime pela manhã. Aquele sangue que estará na porta será um sinal nas casas em que estiverem. Quando eu passar, como anjo da morte, passarei por cima daquela casa, e vendo o sangue, me afastarei daquela casa, e aquela casa não passará pela mortandade que assolará a terra do Egito. Agora Apocalipse 5. E disse-me um dos anciãos, João chorando, e um dos anciãos disse: não chores, porque você está chorando porque não tem ninguém digno de abrir os 7 selos desse livro. Mas aqui está o leão da tribo de Judá. Aqui está a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que no meio do trono, e no meio dos 4 animais viventes, e entre os 24 anciãos, eu vi um cordeiro, como havendo sido morto. E esse cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir assim o seu selo, porque foste morto
e com o teu sangue compraste para Deus os homens, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Então a pergunta é, como é o cordeiro, a pergunta de Isaac, onde está o cordeiro? Se relaciona com o que aconteceu na saída do povo do Egito, comendo o cordeiro na Páscoa, e se relaciona com Apocalipse 5, o cordeiro que abriu os 7 selos do livro. A resposta é, na história de Isaac, na saída do povo do Egito, o cordeiro foi o substituto no sacrifício do amor. O cordeiro foi aquele que trouxe libertação. E agora em Apocalipse 5, o cordeiro representava Jesus no plano da redenção, ocupando nosso lugar. O cordeiro se tornou o símbolo, assim que foi falado em Gênesis 3, verso 15. Jesus era o cordeiro que venceu para salvar os seres humanos. A pergunta de Isaac, onde está o cordeiro, foi respondida, sabe quando? Quando João Batista viu Jesus vindo para ele e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta de Isaac, onde está o cordeiro? João Batista apontou e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, quando Jesus nasceu, a pergunta de Isaac foi respondida por João Batista. Ele era o cordeiro de Deus para salvar o mundo. Assim, o cordeiro mencionado por João Batista é o mesmo cordeiro do Apocalipse, que foi morto para salvar os seres humanos e agora era digno de dar continuidade aos 7 selos, mostrando profeticamente que Jesus ele tinha toda a autoridade para abrir os 7 selos, porque conquistou a vitória, sendo ele o cordeiro que salvou o mundo. Deus nos abençoe. Que o cordeiro continue sendo o nosso Salvador. Que o honremos e que glorifiquemos o seu nome sempre. Fica com Deus.